rapaziada, o Virada tá online, está no ar mais um episódio do Virada Paulista. Hoje, o nosso episódio de número 35, exclusivo, sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Verdão está classificado para a sexta final de Libertadores na história e a segunda consecutiva, hein? O Palmeiras alcançou Grêmio e São Paulo como brasileiros com mais finais de Libertadores, somando 6 no total, e vai buscar se juntar ao grupo de Peñarol, Santos, Independiente, Estudiantes, Boca Juniors e São Paulo como os únicos a conseguirem o bicampeonato seguido. Quem vos fala é Lucas Gama. Hoje estou tendo a honra de apresentar o episódio e temos convidados palestrinos especiais aqui conosco, hein? Mas antes vou apresentar o nosso querido chefe da casa. Saudações, Levizeira. Fala, rapaziada. É sempre um prazer gravar para vocês aí, produzir conteúdo para vocês. E hoje vai ser um episódio especial sobre o Palmeiras. É isso, o Verdão vem embalado aí para a final da Libertadores. Há quem critique quem está no banco comandando e há quem adora quem está no banco comandando. Então, hoje aqui vamos ter muito Palmeiras nesse episódio. E para falar com a gente tem o Marcelão e o Lucas aí, que também vão comentar sobre esse episódio especial do Palmeiras. Então, vamos, porque tem bastante coisa a ser comentado hoje nesse episódio especial sobre o Verdão. Agora sim, vamos lá então, aqui com os dois palmeirenses apaixonados pelo Alviverde e que demonstram essa paixão com seus perfis sobre o Palestra nas redes sociais. Gostaria de agradecer primeiramente a presença do nosso Marcelo Bruno, responsável pelo perfil Palmeirense de Verdade. Se apresenta pra galera aí, Marcelão, e divulga seu trabalho também. Bom, boa noite a todos, boa noite pessoal do chat, aí, do podcast, ao Lucas que está me fazendo companhia. E o trabalho do Palmeirense de Verdade é como se fosse um desabafo. O torcedor palmeirense, ele tem esse estigma de ser perseguido pela mídia formal. A gente sabe que o Palmeiras é o patinho feio desses processos. Desde a queda do grupo dos 13, Flamengo e Corinthians quase que montaram um cartel com a Rede Globo e a CBF, mais comissões de arbitragem, onde tinham contratos diferenciados e com isso a mídia trabalha para esses grupos e com isso o torcedor palmeirense estava totalmente desassistido. Seja lá o que nós fizéssemos, as condições que nós nos apresentássemos, sempre era um problema do treinador, um problema que o elenco era fraco, que o nosso time não estava preparado, que a nossa diretoria era amadora. Eu sempre só ouvia críticas. Eu sempre tive um entendimento diferente da visão da mídia formal e essa revolta foi se acumulando. Sempre quis fazer o meu site do Palmeiras. Hoje a gente está credenciado para fazer entrevistas coletivas, para estar montando a nossa rádio web dentro do estádio, em cabine, estamos totalmente atualizados. O site sai agora dia 1º. E o objetivo da nossa página, do canal do YouTube, Facebook, Instagram, é o empoderamento do torcedor palmeirense. É ser a contracorrente do que a mídia passa para o público, porque o público em geral, quem está simplesmente subsidiado com informações da televisão, do rádio, tem uma informação totalmente distorcida e até sem ser um conteúdo qualificado, porque não sabe nada do que acontece dentro do Palmeiras, tem muita dificuldade de avaliar os processos políticos, os problemas internos entre jogadores e como as coisas se desenvolvem. Eu nasci dentro do Palmeiras como sócio, sempre tive participação ativa dentro das coisas que acontecem dentro do Palmeiras, fui jogador de futebol de salão do Palmeiras, enfim, totalmente identificado com o clube, minha família inteira é palmeirense, e para mim era uma afronta ouvir tudo isso da mídia formal. E a partir do momento que você tem consciência de como funcionam os processos, de que um investidor que investe numa empresa de televisão quer ter uma audiência maior, a televisão, para poder ter uma visibilidade maior, para poder atender o seu investidor, precisa ter altas audiências, e quem permite isso para a televisão, ou mesmo a rádio, são as grandes torcidas, são as torcidas de massa. E a gente, no caso o Palmeiras, é o antagonista desse processo. A gente não é o protagonista. E o antagonista não pode ser lindo, maravilhoso. Ele é aquele ser quase que hediondo que afronta o rival. Então, dentro desse contexto que eu montei a minha página, e o objetivo da página é empoderar o torcedor palmeirense. Única e exclusivamente isso. Então, toda crítica, seja de um rival, seja de um jornalista, já participei de vários programas,
sejam em lives, pessoal da 97, enfim, seja lá qual for a condição, acaba sendo quase um enfrentamento, porque existe uma imagem consolidada por parte da torcida em geral, formada por essa mídia, seja escrita, seja até por internet, ou pela própria televisão, como a gente falou, pelos veículos de massa. E aí você começa a confrontar item a item, você apresenta uma realidade completamente diferente e com muito mais subsídio de alguém que nasceu, viveu, tem na sua veia a nação alviverde, que é um DNA totalmente particular e só um palmeirense de verdade, que é o nome da minha página, das minhas redes sociais, pode estar falando. Para você poder falar com essa propriedade e você estar rivalizando com essa realidade tão leonina ao palmeirense, você precisa estar bem preparado, porque não é uma brincadeira. E hoje eu me sinto pronto para poder fazer essa discussão em alto nível, até porque não existe inimigo, existem rivais, adversários, que sem o outro jamais teria esse espetáculo e nós não estaríamos aqui batendo papo sobre futebol. Bacana, muito bom. Existe torcida alienada de todas as torcidas, né? E acredito que alguns palmeirenses vejam só o que passa na televisão e não sabem da realidade, né? Não sabem o que está acontecendo por trás da televisão. Então, o seu trabalho ajuda isso a mostrar, né, com outros olhos, e que é muito bom. É isso aí, o pessoal vai juntando, né, com as revoltas de todos os palmeirenses e acaba crescendo o trabalho, chegando até onde você está e provavelmente crescendo mais ainda. Muito bom, da hora mesmo. Agora, apresentando nosso outro convidado, também administrador de um perfil influente do Palmeiras, meu xará Lucas Leal, administrador do Lealdade Alviverde. Fala aí, Lucas, beleza, mano? Beleza, Gama, beleza. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos aí, Levi, Marcelo. Então, eu tenho uma página que chama Lealdade Alviverde no Instagram. Eu comecei essa página no final do ano passado. Eu moro em Franca, eu sou engenheiro civil formado, mas na pandemia eu comecei a pensar que não era o que eu queria fazer. E eu sempre fui apaixonado pelo Palmeiras, por futebol, mas pelo Palmeiras principalmente. E eu pensei que eu acho que eu quero da minha vida trabalhar com isso. Trabalhar com esporte, ser jornalista esportivo, se for dentro do Palmeiras, melhor ainda. Aí eu pensei, vou montar uma página para dar notícias, entretenimento, com vídeos, opinião. E foi assim que eu comecei. Eu fazendo uns vídeos outros, dando notícias, só que eu também procuro sempre dar notícia oficial. Eu não gosto de dar notícia quando começa aquela coisa de novela de jogador. Eu não sou de dar notícia assim, porque eu não gosto já, então eu não quero passar coisa errada para quem me acompanha. E aí eu comecei com isso e eu tô até tentando agora, eu moro em Franca, mas comecei a fazer uma faculdade de novo de jornalismo agora, em São Paulo, só que esse semestre ainda tá online, mas semestre que vem eu já devo mudar para São Paulo para ficar mais perto ali também. E é isso, eu quero estar nesse meio aí, quem sabe trabalhar aí no estádio, no Allianz Parque, que nossa, seria o sonho ali. E vamos indo lá. Bacana, é isso aí, pô. Confia no potencial, no que quer fazer pro restante da vida e mete marcha, vai embora. Confia no potencial e segue firme. Bom, então, vamos lá? Toca a vinheta aí, editor. É isso aí, então vamos começar relembrando o jogo de ontem. Um jogo muito complicado, mas o Palmeiras, na minha opinião, segurou o jogo, estava com o jogo na palma da mão e soube ganhar quando precisava. Levi, quer comentar conosco sua opinião sobre a partida de ontem? Sim, eu gostaria com certeza de comentar esse clássico do futebol brasileiro entre Atlético Mineiro e Palmeiras no estádio do Mineirão ontem, valendo a vaga na final da Libertadores. Eu queria primeiramente trazer as estatísticas aqui para vocês do jogo. Foram 17 chutes do Atlético contra 9 do Palmeiras. 6 chutes do Atlético a gol contra 3 do Palmeiras. O Atlético também teve mais posse de bola, 64% contra 36% do Palmeiras. Trocou mais passes, teve mais precisão no passe. Consequentemente, também fez mais faltas e teve mais escanteios. Mas
quando eu costumo comentar aqui nos podcasts que nem sempre as estatísticas mostram a realidade do jogo, foi o que aconteceu agora. Vocês podem até pensar que o Atlético dominou o jogo, mas na proposta em que o Palmeiras foi para a partida, ele foi totalmente eficiente. É o perfil do Abel Ferreira. Se você goste ou não do técnico, é o perfil dele, é como ele coloca a sua equipe a campo e ela cumpriu direitinho, do minuto 1 ao minuto 90. O Palmeiras não se abalou com o gol que sofreu pelo Eduardo Vargas ali por boa jogada trabalhada pelo Atlético, e no momento em que teve a oportunidade de espetar o adversário e garantir a sua classificação, conseguiu ali com uma jogada do menino Gabriel Veron, que tinha acabado de entrar na partida, não tinha tantos minutos em campo, conseguiu ganhar em uma disputa particular contra o zagueiro Nathan Silva, que eu achei que foi falha do Nathan, não tirando os méritos do Veron, mas o zagueiro ali não pode ter aquela imposição física num jogo daquela importância. É bola pro mato que o jogo é de campeonato. Vocês já devem ter escutado essa frase com certeza. Mas o Veron conseguiu ganhar o duelo e rolou a bola ali no meio da área para o Dudu, que fez o gol, e não tinha alguém melhor para fazer o gol do que o Dudu. O Dudu não vinha com números tão expressivos pelo Palmeiras desde a sua volta. Se eu não me engano, são 14 ou 15 jogos e apenas 1 ou 2 gols. Mas o Dudu apareceu na hora que precisava. E para o torcedor palmeirense, isso simplesmente é o ápice. Eu não acredito que tivesse outro jogador melhor para fazer um gol naquele momento do que o próprio Dudu. E como eu disse, o Palmeiras, na proposta em que foi a campo, foi excelente. O Palmeiras foi a campo com Everton no gol, foram 3 zagueiros com Renan, Gustavo Gomes e Luan. Renan, que é um menino muito bom de bola, um menino muito talentoso, de 2004, se eu não estou enganado, então um menino muito novo, que tem um futuro muito promissor pela frente. Piquerez e Marcos Rocha, mais ou menos como se fossem uns alas ali, eles espetavam e marcavam, então estavam sempre ali, tanto subindo quanto cobrindo as costas dos zagueiros. Danilo, Felipe Melo e Rafael Veiga ali no meio, Felipe Melo mais guardando e Danilo e Rafael Veiga tentando achar o Rony e o Dudu, e na frente o Rony e o Dudu. O Atlético foi com Everson no gol, Mariano, Nathan, Júnior Alonso e Guilherme Arana, uma linha de 4. Jair e Alan, Zaratio e Nátio Fernandes um pouco na frente, e mais à frente como atacantes, Hulk e Eduardo Vargas, lembrando que o Diego Costa não estava disponível para esse jogo. E de todos esses jogadores que estavam no campo, e principalmente ali do lado alviverde, que foi o lado que saiu classificado, eu quero ressaltar e mostrar a importância de um jogador que fez uma partida fenomenal, fez uma partida simplesmente ali de gabarito, e o nome dele é Felipe Melo. Felipe Melo foi o verdadeiro pitbull do meio-campo do Palmeiras. Vocês sabem que a gente gosta de trabalhar aí com a plataforma SofaScore. O Felipe Melo teve uma nota de 7.5, só ficou atrás do Everton no jogo, mas para mim foi o melhor jogador da partida. O Felipe Melo teve 87% de passes certos, 75% de bolas longas, ganhou 80% dos duelos. Para um cara que joga ali como primeiro homem num jogo tão importante, ganhar 80% dos duelos é simplesmente fenomenal. Teve 9 cortes no jogo, foi o primeiro nesse índice, 3 desarmes e 3 interceptações. Então, o Felipe Melo foi o famoso man of the match ali da partida, foi o melhor jogador da partida, na minha opinião. E assim, não tem o que falar do Abel, né? O Abel, simplesmente, para quem não gosta, é engolir o cara, porque o professor é complicado, o professor é muito bom, ele é muito inteligente, a tática que ele montou pro Palmeiras ali, as pessoas podem até achar que foi um pouco medroso, que o Palmeiras tem peças humanas para jogar um futebol melhor, mas eu acredito que era tudo pensado. Então o Abel em nenhum momento ele se desesperou, ele sabia o que estava fazendo, sabia quando colocou 3 zagueiros no campo, mais os 2 alas. Então, se tem uma pessoa ali que saiu vitoriosa do jogo de ontem, além do Felipe Melo e do Dudu, foi o Abel Ferreira, porque teve uma atuação ali do banco simplesmente muito boa. E o Palmeiras chega na sua segunda final de Libertadores seguida, né?
Então, só mostra que o trabalho do Abel Ferreira é fenomenal. Então, o jogo, para passar ali a última opinião sobre o jogo, nem sempre as estatísticas comprovam a realidade. Porque o Atlético, de certa maneira, teve mais a bola, criou mais chances, foi mais perigoso, mas não saiu classificado. E o que importa no final das contas é sair classificado. E quem está feliz e rindo agora, com certeza, é a torcida palmeirense. Boa análise, e só queria deixar uma pequena opinião não, né? Uma visão que eu tive do jogo. O Abel teve o jogo nas mãos, como eu disse, né? O Palmeiras tomou o gol e a câmera da transmissão cortou diretamente pro Abel e ele tá fazendo um sinal na cabeça de tipo, tranquilo, calma, foco, continua fazendo o que a gente treinou, como querendo passar essa mensagem pros jogadores, né? E após o gol, ele colocou o Gabriel Veron em poucos minutos de ter sofrido o gol, e o Veron fez aquela jogada espetacular, demonstrando força, habilidade e tocando pro Dudu só empurrar. Marcelão, 2 finais em menos de um ano, hein? O Palmeiras, na sua opinião, é o mesmo time da campanha ou mudou alguma coisa de janeiro para cá? Na verdade, são 2 Palmeiras. Aí vou ter que me estender um pouco para falar sobre esse tema, porque ao término da temporada, o Abel Ferreira apresentou um relatório com várias mudanças sobre aquele time que era campeão. Ele já tinha identificado as valências e os déficits do elenco, aonde nós tínhamos que mexer, os jogadores que estavam motivados, ou aqueles que já não podiam mais render, os que não estavam mais comprometidos. Ele fez uma lista com 11 jogadores que deviam ser descartados do Palmeiras. Não vou citar os jogadores, mas assim, subiriam 5 jogadores da base e seriam contratados outros 5. Maurício Gagliotti foi um presidente omisso, pegou esses problemas, varreu para baixo do tapete. Os jogadores que ele havia prometido ao Abel Ferreira, que seriam trazidos já na sua chegada, antes das finais da Libertadores, porque o Abel Ferreira chegou no final da temporada, ele em momento nenhum conseguiu cumprir com aquilo que havia sido prometido, e em momento algum trouxe os reforços. Trouxeram quebra-galhos: Alan Pereur, Kosevic, Danilo Barbosa, jogadores que não foram pedidos por Abel, mas entre os que estavam disponíveis e foram propostos pelo scout, eram jogadores que ele já tinha avaliado, tinha um certo conhecimento e os preferiu, mas não eram os jogadores de sua preferência. Aí que está a diferença entre uma análise de quem acompanha e a análise da mídia formal. Porque a mídia fala, não, trouxeram sim jogadores para o Palmeiras, jogadores pedidos pelo Abel. Entre as alternativas baratas, jogadores por empréstimo ou, enfim, de contrato, aqueles que estavam em condições de vir, foi o que ele acabou escolhendo. Chegou também agora, recentemente, o Matheus Fernandes, que não foi uma escolha do Abel, veio porque ele é um jogador de empresário. Todo mundo sabe que a vinda do Botafogo para o Palmeiras já foi estranha, apesar de ter um campeonato brasileiro razoável em 2019. Ele não teve sucesso nos 3 anos que ele esteve entre o Palmeiras e a Europa, entre Barcelona e Valladolid. Ele não foi bem, ele teve 4 partidas como titular lá fora e teve péssimo rendimento. E estranhamente veio para o Palmeiras com R$700 mil entre luvas, bônus e salário. Depois dele veio o Jorge e o Piquerez. Essas são 2 grandes contratações, mas substituindo um jogador que havia saído por mais de R$70 milhões, que havia sido Vinha. Então, dentro desse contexto, é muito diferente o elenco de 2020, mesmo sendo nesse ano, né, temporada 2020, para o 2019. Eu acho que esse elenco é muito mais forte, porque o Dudu, apesar de ter chegado com uma forma física ruim, você conseguiu reforçar o elenco. Agora, as principais peças do Palmeiras na temporada passada, nesses jogos decisivos, não estavam bem. Luiz Adriano foi o maior artilheiro da América do Sul e, se você juntar assistências e gols, ele estava à frente de Borré e do Borja, que eram os segundos colocados nessas estatísticas, à frente até do Gabigol. Por outro lado, os outros jogadores do Palmeiras, como o Rony estava machucado, Gabriel Veron machucado, e tantos outros atacantes, o Willian já não via rendendo mais aquilo que o Palmeiras podia propor. E quando virou o ano, o Abel Ferreira apresentou esse relatório, apresentou os problemas e teve que mudar o esquema tático, passando de um 4-3-3, que não era um futebol propositivo, mas era uma marcação alta, intensa,
onde a segunda linha pressionava a saída de marcação, a primeira e a segunda linha de ataque, a segunda linha de meio campo pressionavam muito a saída de bola do adversário, a gente roubava a bola no sistema defensivo do adversário, matava o jogo. Foi assim com o Defensa e Justiça e foi assim na Recopa Sul-Americana, bem como na Supercopa do Brasil, onde nós fomos melhores nos 2 jogos. Se não houvesse expulsão do Vinha, tivéssemos ido para os pênaltis, bem como se a gente não tivesse tomado aquele gol no finalzinho do Gabigol, a gente tinha tudo para ter vencido as 2 partidas durante o jogo, porque nos 2 jogos contra o Defensa e Justiça fomos melhores e também contra o Flamengo fomos melhores. Infelizmente, o resultado não veio. Apesar desses jogos terem acontecido no passado, são frutos da temporada anterior. Foram realizados esse ano, mas foram frutos da temporada anterior. E ainda assim disputado com aquele elenco vitorioso. Chegaram os novos jogadores e o Palmeiras não conseguiu render. Primeiro no Campeonato Paulista, onde nós estávamos de férias, uma curta temporada de férias, 15 dias, mas você está lá num rendimento máximo, você para até você recuperar. E você, quando recomeça uma temporada, você começa muito embaixo. Tanto é que os times do interior no Campeonato Paulista têm um bom desempenho na primeira parte do Campeonato Paulista. Enfim, o São Paulo só treinou para o Campeonato Paulista e estava em melhores condições físicas e psicológicas, porque o Crespo havia chegado e ele tinha lá um fator. Para mim, o lado psicológico é o principal do futebol. A gente tem algumas coisas que definem um jogo de futebol e um perfil de um elenco. É a parte tática, técnica e física. Isso corresponde a apenas 50% do todo. Os outros 50% são psicológicos. Não importa o quão bom o seu elenco seja, se no fator psicológico você não tiver um alto rendimento. E foi exatamente o que aconteceu. Plenamente. E foi exatamente isso que aconteceu com o Palmeiras no Campeonato Paulista. Nós não estávamos no momento em nenhum desses fatores no melhor momento. E o Abel Ferreira teve que improvisar, teve que jogar com um elenco contra um adversário que estava altamente motivado, com a chegada de outros jogadores, Benítez, o Daniel Alves voltando para sua posição original, e outras situações que o São Paulo se sentia bem, confiante, toda a imprensa dando o São Paulo como favorito, que o Abel Ferreira era um péssimo técnico e o Crespo um gênio, um cara que acabou de começar a treinar. Enfim, o Palmeiras ele acaba sendo afetado. É um elenco jovem. Se você olhar o elenco do Palmeiras, tem poucas peças de mais idade. É um elenco muito jovem e é muito suscetível a essa pressão da imprensa. E o Abel Ferreira acaba sendo mais um coach, mais um treinador que trabalha muito mais o lado psicológico do que técnico, até porque como as temporadas se juntaram por causa da pandemia, ele não tinha nem tempo para treinar e colocar o esquema que ele achava ideal. Na passagem da temporada, ele passou para um 3-5-2 e começou a ser questionado. E ninguém entendia que o Gabriel Verão estava machucado, a gente não tinha recebido o Dudu ainda, o William não estava bem, o Luiz Adriano com um monte de problemas de ordem pessoal, havia separado da esposa, estava em baladas o tempo inteiro, estava com uma outra mulher, furando pandemia. E um elenco muito vitorioso, se você não faz uma mexida no elenco, corta alguns jogadores, você não toma medidas disciplinares, ele já está contente, ele já chegou no ponto alto, que é a Libertadores da América. Como é que você vai motivar esse elenco de novo? Como é que você vai cobrar esse elenco para que ele tenha um alto rendimento outra vez? Então, esse início da temporada foi um momento transitório do Palmeiras e toda a mídia fez uma leitura errada, tanto da capacidade do Abel em gerir o grupo, bem como sobre o quão bom era o elenco do Palmeiras. E nas minhas páginas, nos meus vídeos, eu deixava claro que eu era fechado com o Abel Ferreira, sempre. Muitas críticas recebi por isso, porque a página Palmeiras de Verdade sempre foi fechada com o Abel Ferreira, está lá na descrição da página, inclusive. E as críticas sempre foram em direção ao Maurício Gagliotti, que tem um perfil fraco, ele não é um líder, ele é um gestor financeiro, é um cara que manja de números, entende muito bem dessa parte administrativo-financeiro, mas muito fraco como líder, diferentemente do que foi Paulo Nobre. E nesse problema, ele pegou todas as questões que estavam em aberto do Palmeiras, jogou para baixo do tapete, não desligou, não emprestou, não fez rescisão amigável, não vendeu, e nós ficamos com o mesmo elenco, acomodado, mal acostumado com as vitórias, sem a mesma motivação. Perdemos, acho que injustamente em relação ao São Paulo,
com aquele gol espírita, que a bola desviou e entrou. Se não fosse aquele gol, o placar jamais teria sido aquele. Mas futebol é passível dessas coisas. E não quero minimizar a vitória do São Paulo. Eles estavam no melhor momento psicológico e por essa razão mereceram a vitória. Agora, não dá para comparar o elenco do Palmeiras com o elenco do São Paulo. Se não fosse naquele momento, como as coisas aconteceram, a situação seria completamente diferente. Mas o C não entra em campo. Depois o Palmeiras, esse mesmo Palmeiras teve que disputar contra o CRB na Copa do Brasil, foi muito mal, apesar de 21 finalizações, não soube fazer o gol. E por que o Palmeiras tem essa dificuldade com times pequenos, com times que jogam atrás, que não buscam o jogo? Por que o Palmeiras tem muita dificuldade de virar uma partida? Porque dentro da proposta do Abel, no futebol moderno, você precisa de 2 alas e um meia. Você não tendo um meia, você consegue operar com 2 alas. Agora, quando você não tem alas e não tem meia, porque o Rafael Veiga, apesar de ser um meia, ele é o clássico 8. É um jogador que joga mais pelo meio, recompõe bem o meio. E já o Gustavo Scarpa é um jogador, é um atacante que cai pela direita e faz o arremate com a sua perna esquerda por meio. Ele não é um articulador, ele nunca foi. Tanto um quanto o outro. A gente precisava de um autêntico camisa 10 que tenha um futebol propositivo, um meio atacante que buscasse o gol. E a gente não tem esse jogador. Então você não pode criar expectativas com o brasileiro. A gente só se frustra quando a gente gera expectativa. E eu, em momento algum, criei alguma expectativa em relação ao Campeonato Brasileiro. Porque eu sabia que o Palmeiras, nos momentos decisivos, seria incapaz de propor o jogo contra times pequenos, bem como seria incapaz de virar uma partida contra Flamengo, contra Atlético Mineiro e outros grandes clubes que estão no nosso Brasileirão. Por quê? Por causa das faltas de peças apresentadas para o Abel lá no começo do ano. E esse é o Palmeiras de hoje. Toda a diferença, quem tira leite de pedra de cada um desses jogadores e desse elenco tem um nome, é Abel Ferreira. Para mim, apesar de ele ser um bebê como treinador, acabou de começar a ser treinador, para mim ele é um técnico diferenciado. E eu sou o tipo de pessoa que reconhece quem trabalha, quem se dedica, quem abdica das coisas pessoais, que é o cenário que ele mesmo elenca para si mesmo, tem resultado na vida. E eu admiro muito o Abel Ferreira, e na partida contra o Atlético Mineiro, contra o São Paulo, você vê lá, como uma batalha campal, ele planejou não a partida de 90 minutos, ele planejou os 180 minutos do jogo, e tanto numa partida como a outra, as suas escolhas dentro da partida que determinaram a nossa vitória. Quando a gente perdeu para o São Paulo no Campeonato Brasileiro, para o Fortaleza, para o Atlético Mineiro, eu não me desesperei em nenhum minuto. Em todas as lives que eu fiz, seja na Kia Parmeira, Meet, nos lugares onde eu participo das lives, eu sempre falei, o Abel sabe o que está fazendo e há um planejamento. Por eu acompanhar algumas coisas que acontecem lá dentro, há um planejamento de 2 semanas para que a gente vença o São Paulo. E a mesma coisa foi feita contra o Atlético Mineiro. Por isso que eu não me incomodei em ter perdido do Corinthians. Aquele era um jogo que poderíamos ter vencido, mas jogamos com a cabeça na Libertadores de América. E essa é a diferença do elenco do ano passado para o desse ano. Bacana, eu também, assim como você disse que era fechado, é fechado com o Abel. Nos outros episódios anteriores eu sempre comentei que o Abel, para mim, é o melhor técnico no Brasil. Até postei ontem no meu Instagram, nos meus stories, que o Abel Ferreira é isso, ele tem um jogo na mão. Eu não canso de dizer isso, que ele tem um jogo na mão, ele sabe o que faz. E às vezes não, né? Sempre aqui no Brasil é muita pressa, a mídia, como você mesmo disse, emocionada com o Crespo naquele Paulistão, já colocando ele melhor do que o atual campeão da Libertadores, que eu também acho um absurdo. Mas o Abel Ferreira mostra mesmo, né, que ele é um técnico avançado e que em um ano, em apenas 2021, nem completou um ano ainda, de 2021 chegou em 2 finais de Libertadores. Agora eu queria fazer uma pergunta pro Lucas, querido Lucas Leal. Já que estamos falando sobre o Mister, né? Vamos lá, como fica a avaliação de um torcedor palmeirense desde que o Abel chegou ao Palmeiras, né? Ganhou seus títulos, teve algumas quedas, algum vice-campeonato também, foi eliminado na Copa do Brasil, mas no campeonato mais importante da América do Sul, está conseguindo demonstrar o seu sucesso. Como fica a avaliação de um torcedor, Lucas? Conta pra nós. Seguinte, na minha opinião, o torcedor de verdade é o que apoia e não tá enchendo o saco do Abel a toda derrota. Porque na minha página também eu sou 100% fechado com o Abel
E assim, toda derrota do Palmeiras, todas as publicações, é uma xingação nos comentários. E xinga todo mundo. O Abel, manda que manda embora e tudo mais. Aí eu penso, como que pode? O Palmeiras ganhou 2 títulos com ele. Chegou na final de mais 3. Tudo bem que perdeu. Mas a gente chegou na final de 3. Quando que o Palmeiras disputava tantas finais assim em um ano? E agora a gente chegou de mais uma. Para mim, o único ponto assim, que eu acho que é bem negativo da passagem dele foi a eliminação para o CRB. Mas aí também eu acredito que é aquela questão da zebra. Acontece uma vez ou outra, bem raramente, mas acaba acontecendo. Porque aquele jogo lá é um jogo que nada dava certo. Tudo bem que o Palmeiras não jogou bem, mas é um jogo muito atípico. É jogo atípico mesmo. Então. E aí aqui, eu peguei uns números aqui só do Abel na Libertadores. Ele disputou 2 edições, são 19 jogos, 13 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. 43 gols marcados, 13 sofridos, 75% de aproveitamento. E nas 2 ele chegou na final das 2. Já ganhou um título, se Deus quiser vai ganhar o outro. E ele não foi eliminado em nenhuma mata-mata. Então assim, são números muito, muito bons. As pessoas que falam mal, que quer que ele saia, assim, eu não consigo entender. Além de tudo, ele, igual o Marcelo falou, ele pediu os reforços e não veio. Ele tá fazendo tudo com o elenco praticamente que já tinha antes, porque os jogadores que vieram, tirando o Dudu, agora com o Piquerez e o Jorge, né, porque o Vinha saiu, eles não eram titulares, são jogadores para compor elenco. Então, como que você faz? O cara pede o reforço e não vem. Então, assim, eu acho que ele tá fazendo um trabalho muito bom, querendo ou não, no Brasileiro. As últimas rodadas, o Palmeiras deixou muito a desejar, mas ainda assim ainda é vice-líder. Ainda tá lá na frente. Eu acho que para brigar pelo título é muito difícil, igual o Marcelo falou. Só se o Atlético começar a tropeçar muito e tal. Mas ainda tá lá nas cabeças, né? Então, assim, só a Copa do Brasil que eu acho que foi uma tragédia. Porque a gente foi eliminado na terceira fase, né? Que foi a primeira fase que a gente entrou. Mas assim, no Paulista a gente chegou na final, mesmo a gente jogando com o time reserva na primeira fase e praticamente de não classificado para o mata-mata, a gente classificou, fez um ótimo jogo com o Bragantino, foi 1-0 só, mas o Palmeiras teve muita chance de gol. E contra o Corinthians na semi, dominou o Corinthians, fez 2-0, um jogo também que poderia ser até mais tranquilo. Agora, a final foi 2 jogos bem ruins, mas também é aquele tipo de jogo espelhado, né? Os 2 times espelharam o jogo e não ia sair gol até que não fosse um gol do estilo que aconteceu. E quando o São Paulo fez o gol, ele ficou confortável, porque o São Paulo jogava parecido com o Palmeiras. Quando você tem a vantagem, aí ele se defende e vai só no contra-ataque. E o Palmeiras tinha que sair. Então ia dar o espaço, tanto que eles fizeram outro. Então, assim, eu acho que foram atuações ruins na final, mas o Campeonato Paulista, em geral, pela forma que foi, jogos de 2 em 2 dias, o Palmeiras que fez quase 80, foi 79 jogos na temporada passada, e a temporada passada que foi menor. A temporada passada que foi muito... eu tinha feito as contas na época, acho que foi 2 meses e meio a menos do que uma temporada normal, que pega de fevereiro a começo de dezembro. A nossa ficou fevereiro e um pouquinho de março, voltou só em agosto para acabar em fevereiro, né, que acabou. Então a gente perdeu muitos meses, assim, muitos dias e jogou muito mais do que joga no normal, porque a gente jogou todas as partidas possíveis numa temporada. Então, assim, teve desgaste, teve lesão, igual o Marcelo falou também. Eu acho que o Palmeiras, os jogadores que foram alguns deles, no caso do Rony, Luiz Adriano, o próprio Gabriel Menino, que eu gosto muito dos jogadores da base também, caiu muito o rendimento. E eu acho que isso tem a ver com essas lesões. Tanto que a temporada de 2020, o Gabriel Menino, vou citar ele foi um dos que mais jogou. Os jogadores que mais jogou. Acho que ele só ficou atrás do Gomes, do Everton. Não sei se teve mais alguém. Mas ele jogou praticamente tudo e ele lesionou bem no início da temporada de 2021. Eu acho que ali deve ter batido o desgaste nele e a partir daí ele caiu mesmo de rendimento. Mas a torcida, aí é uma das coisas que me incomoda um pouco. Aí o jogador não vai bem, a torcida
vai de cima, fala que o jogador não presta, que o jogador... Essas coisas eu não consigo entender, não faz sentido, na minha opinião. Ainda mais com os moleques da base. Os mais velhos... Foi convocado até pra seleção, né? Então, assim, são coisas que... Igual o Piquerez agora também. Ele jogou um jogo bom no começo, no primeiro jogo, eu acho, se eu não me engano. E aí ele jogou mal os outros jogos. A torcida, antes, quando estava usando o Renan, de lateral esquerdo, estava xingando que queria colocar o Piquerez. Aí colocou, ele foi bem num, foi mal nos outros, começou a criticar, falar que ele não presta, que não sei o quê. Aí ontem ele fez um puta de um jogo. Nossa, ele jogou muito ontem também. O Felipe Melo, para mim, foi o melhor, mas o Piquerez, o Gomes jogaram demais. Então, assim, eu acho que falta confiar. E o Abel é muito estrategista. Ele faz o time para adaptar ao adversário. Não adiantaria nada a gente chegar contra o Atlético Mineiro, sim, querendo jogar de igual para igual, atacando igual, porque não vai dar certo. Então ele armou um esquema. E outra ainda, ontem as chances que o Atlético teve, as que não foram gols, acho que todas ou 90% delas só surgiu por alguma falha do próprio sistema defensivo nosso. Teve aquele passe do Luan errado que o Everton salvou. Teve uma no finalzinho do primeiro tempo do Nacho, que foi uma bola totalmente na sorte, disputou. Aí o Felipe Melo chutou no pé dele, sobrou para ele. Foi tipo assim, foi jogadas que a defesa ainda falhou, coisa que assim, eu acho que o Atlético em si praticamente não conseguiu fazer o jogo dele. Então o Palmeiras foi muito bem nisso. E na hora que tomou o gol, que eu dei uma desesperada assistindo, falei, pronto, agora ferrou. Mas o Abel não sentiu isso e nem os jogadores, isso foi muito bom. Tanto que o time não abalou igual abalava nos outros jogos. Então acho que o Abel está treinando muito esse lado psicológico, está trabalhando muito com o psicológico dos jogadores, principalmente na Libertadores, que o Palmeiras aprendeu a jogar Libertadores. Verdade, o Palmeiras aprendeu a jogar Libertadores e postei no Twitter ontem também, que enquanto o Abel Ferreira ficar no Palmeiras, vamos ter que se acostumar a ver o Palmeiras disputando semifinal e final de Libertadores. Bom, agora perguntando para os dois, primeiro para o Marcelo, na sequência o Lucas pode responder também. Com a classificação, né, para a final da Libertadores, ainda tem restante do Campeonato Brasileiro, acabou de começar o segundo turno. Como fica a avaliação da temporada até o momento, né? Lembrando que, como eu disse, né, tem Brasileirão ainda pela frente, mas se terminar a temporada com o título da Libertadores, ninguém vai se lembrar de Recopa, de Supercopa do Brasil, de Copa do Brasil foi eliminado. A Libertadores realmente vai abalar a temporada. E aí, Marcelão, o que você acha aí? Como fica a avaliação da temporada até o momento pro Verdão? Eu acho positiva. Eu acho que só quem é protagonista chega em finais, só quem é protagonista está nas primeiras posições de um campeonato. E eu avalio a temporada, mesmo sem título, como muito vitoriosa. Porque esse ano nós tivemos rivais à altura e poderíamos estar em uma outra colocação, numa outra condição. Mas assim, o Palmeiras, ele criou uma estrutura, às vezes as pessoas acham que isso, de alguma maneira, pode soar como arrogância, o que eu vou dizer. Mas para mim, hoje, o Palmeiras é a maior instituição do futebol brasileiro. Onde eu quero chegar com essa afirmação? O Palmeiras tem a categoria de base que mais fornece jogadores à seleção brasileira em todas as idades. Tem 2 CTs de treinamento. O CT da Barra Funda, que é referência para todos os clubes da América Latina, é melhor, como todos os jogadores que vêm para o Palmeiras, é melhor do que muitos CTs do que tem na Europa. Pode ser comparados a de Barcelona, Real Madrid, Milan e etc. O CT de Guarulhos está passando por uma reforma de mais de 23 milhões de reais, onde está sendo implementado um novo hotel, porque nós temos hotel na Barra Funda. E todas as demandas mais minuciosas que você pode imaginar para uma categoria de base está sendo feita no Palmeiras. Eu tinha como a Toca da Raposa do Cruzeiro como a grande referência para mim, e depois o CT do São Paulo de Cotia. Eu tive a oportunidade de visitar o CT do São Paulo, bem como visitar o Morumbi. Minha esposa, ela é atleta de alta performance de esqui na neve, esqui aéreos. E ela foi fazer tratamento do ligamento lá no São Paulo. É maravilhoso, você consegue ver
do refis, o campo, a dinâmica, é tudo muito bonito. Mas quando você olha os equipamentos, você vê que aqueles já não são equipamentos novos, que os profissionais não são os mesmos que você viu no passado. Enfim, você começa a ver, sem desfazer do São Paulo, que há uma questão financeira que está pesando, o estádio já é antigo, então aquele momento de estrelato do São Paulo caiu. Isso está se refletindo em todos os setores. Por exemplo, o Palmeiras vem adquirindo vários jogadores da base do São Paulo, porque eles não chegam a um acordo financeiro, vem para o Palmeiras. Então, a gente falou de categorias de base. Vale lembrar que o Palmeiras é bicampeão do mundo, sub-17, com Gabriel Veron sendo eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo. Coisa que não é comum. A gente fica falando de copinha, Palmeiras não tem copinha, não. Nós temos 2 mundiais praticamente seguidos, com esse vencendo o Real Madrid lá na Espanha, com a nossa categoria de base. Então, é de muito orgulho para o palmeirense, visto que a gente nunca teve uma categoria de base nesse nível. Aí você vai para um estádio e uma arena multiuso, que são a mesma coisa, mas na verdade são coisas distintas, porque cada um fornece ao clube modelos de negócios diferentes. No caso do futebol, é o melhor acordo que já foi feito na história com qualquer lugar do mundo, onde o Palmeiras não deu nenhum centavo para se construir o estádio, cedeu o seu espaço, paga R$700 mil para jogar no Allianz Parque, só que o faturamento médio do Allianz Parque é acima de 2 milhões por partida. A gente não tem custo com segurança, com limpeza, com nada. Toda a estrutura é montada pela torre. Diante de uma situação dessa, o rendimento é altíssimo, não só com o faturamento que proporciona dentro do estádio, como todas as coisas que estão ali dentro, que são vendidas, produtos licenciados do Palmeiras, e principalmente o sócio-avante. Novamente, é o melhor modelo de negócio de sócio-torcedor. Hoje, mesmo tendo apenas 33 mil sócio-torcedores, é o que garante ao clube o melhor rendimento per capita em todos os clubes rivais. Ou seja, o Palmeiras montou pelo Paulo Nobre encabeçou isso, depois de 2 anos de insucesso administrativamente. A chegada do Alexandre Matos, que para mim foi o maior diretor da história do futebol do Palmeiras. Estou falando de estrutura, não vou entrar no dilema de contratação, mesmo eu concordando com quase tudo que o Matos fez, salvo 3 ou 4 contratações. Eles pegaram e acabaram com uma situação que eu presenciei, eu vivi minha vida inteira. Dentro do departamento de futebol, quem podia participar da peneira eram amigos e filhos de conselheiros. Quem podia trabalhar dentro do Palmeiras eram amigos, parentes de conselheiros. Era uma empresa familiar. Todos os setores do Palmeiras, todos foram profissionalizados em cada uma das suas, desde o departamento financeiro, como o RH, tudo foi mudado. O departamento de marketing, assessoria de imprensa. Com isso, o Palmeiras mudou. E a mudança foi radical. Eu estou escrevendo um livro chamado Revolução Verde, que fala exatamente desse processo da mudança, desse Palmeiras familiar para esse Palmeiras totalmente profissionalizado. Existe ainda algumas pequenas coisas na parte dos conselheiros vitalícios, que ainda tem uma influência. Setores do clube, departamento de tênis, piscina, que influenciam nesse processo. Eu estou me estendendo nisso porque isso é fundamental para você falar de um time profissional e você dizer que esse time é a maior instituição do futebol brasileiro. Nem coloquei a história do Palmeiras, eu vou colocar depois. Quando você pega a arena multiuso, o Palmeiras até o final desse ano ganha 5%. A partir do ano que vem, vai estar ganhando 10% de tudo que for faturado em eventos. É mais um rendimento para o Palmeiras. Tudo que está dentro do estádio, restaurantes, todo tipo de faturamento vai vir para o Palmeiras. Você vai para todos nós temos o maior patrocínio da América Latina. E assim por diante. Se você pegar item por item, você pode colocar qualquer clube do lado. E a gente não tem esse confronto. A gente não tem um parâmetro que você possa colocar do lado. Você pega o Flamengo, que hoje é nosso maior rival, e tem um faturamento superior ao Palmeiras. Ele não tem, mesmo tendo um contrato viciado com a Rede Globo, onde eles recebem 200 milhões, a gente recebe 130, porque eles têm uma cláusula, onde os contratos de Corinthians e Flamengo têm um doping financeiro de 30%, porque não pode se igualar essa condição, e dentro
da TV fechada, eles têm um contrato onde não é feita uma auditoria. Para quem, por exemplo, eu vou entrar na NET, vou ligar agora na NET e vou ser assinante do Premier. Eles não perguntam de qual time eu sou torcedor. Com isso, você não sabe como fazer a divisão do pay-per-view, que hoje é onde tem a maior discrepância na distribuição dos valores. E o Flamengo viveu, bem como o Corinthians, essa virada por ter esse doping financeiro. O Palmeiras foi inteligente e hoje tem contratos de TV que rendem, como no ano passado, valores superiores, porque a gente assinou com a Sport Interativo, passou de 80 para 130 milhões na TV aberta, e com todos esses faturamentos, o Palmeiras pôde rivalizar com o Flamengo, mesmo não fazendo parte, que para mim, eu denuncio sempre, desse cartel formado por CBF, Rede Globo, Comissão de Arbitragem, Corinthians e Flamengo, para atender os seus anunciantes. Então, dentro desse cenário, eu falo, com a história que o Palmeiras tem, 10 títulos brasileiros, 4 Copas do Brasil, Campeonato Mundial, 2 Libertadores, a gente não tem como confrontar isso. Então, hoje, para mim, o Palmeiras é a maior instituição do futebol brasileiro, graças a Paulo Nobre, Alexandre Matos e hoje Maurício Gagliotti colhe os frutos, porque a gestão dele nada foi feito. Colhe o fruto do trabalho desses 2 homens que mudaram a história do Palmeiras, e eu não posso deixar de ressaltar. Luiz Gonzaga Beluso, economista que foi presidente do Palmeiras e foi responsável por muito do que aconteceu na era Parmalat e muito da questão do estádio. Um cara que trouxe para o Palmeiras esse maior patrimônio que o Palmeiras tem hoje, que é o Allianz Parque. Enfim, tenho muito orgulho de ser palmeirense, como eu descrevo na descrição da minha página, por todos esses fatores. E faz isso o Palmeiras hoje um time competitivo, não só financeiramente, como desportivamente. Verdade, o Palmeiras está vindo com uma sequência de gestão muito boa desde o Paulo Nobre, né? E realmente o Palmeiras está virando uma potência, mais ainda, né? E a tendência é só aumentar, tanto Palmeiras, Flamengo, Atlético, tem tudo para disputar os próximos anos do futebol brasileiro. E aí, Lucas, como é que você acha a classificação, como fica, né? A avaliação da temporada até o momento? Como você pode resumir a temporada do Palmeiras até hoje? Eu acho que a temporada, no geral, é boa. Mesmo se ganhar o título da Libertadores, não tem nem o que falar. Vai ser sensacional, ainda mais ganhando 2 seguidas, né? 2 do mesmo ano. Seria, acho que, tudo bem que a primeira foi 2020, mas seriam 2 ganhadas no ano de 2021. Mas, mesmo se não ganhar, não dá para falar que é uma temporada ruim. O time chegou na final do Paulista, na final da Libertadores. No Brasileiro, a gente não sabe ainda a posição que vai ficar. Então, teoricamente, igual eu falei anteriormente, o único problema mesmo da temporada, assim, que deixou a desejar mesmo, foi na Copa do Brasil. De resto, você sempre chegando nas finais, semifinal, final, uma hora você vai ganhar. Então, tanto que o Palmeiras foi ganhando casco na Libertadores nos últimos anos. A gente joga Libertadores desde 2016 em todas as temporadas. Aí em 16 a gente caiu na fase de grupos, em 17 a gente caiu nas oitavas de final, em 18 a gente foi semifinalista, em 19 caiu nas quartas, e aí em 2020 campeão, e agora em 2021 estamos na final de novo. Então assim, vai ganhando casca e vai se acostumando a estar sempre lá na frente. E é uma temporada que está mesmo muito irregular as atuações em jogos. Um jogo joga muito bem, outro jogo joga mal, no outro joga mais ou menos. Assim, o geral eu acho que é uma temporada boa, mas assim, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer títulos. Quando o time tá bem, a gente sempre fala, não, gente, pelo menos um a gente tem que conseguir. E assim, se a gente não ganhar a Libertadores, vai ficar um pouco frustrante por ter disputado 4 finais nessa temporada, né? Foi a Recopa, Supercopa, Paulista e Libertadores. E se não ganhar nenhum, dá aquele gostinho amargo, claro que dá. Mas se você pôr na balança, não dá para falar que é uma temporada ruim. Até porque financeiramente a gente vai ganhar, de qualquer forma, já ganhou, se eu não me engano, acho que é 72 milhões só com a Libertadores. Mesmo se perder, se ganhar, vai ser mais, acho que aumenta mais 50, se eu não me engano. Vai para 120, 130. Aí, então, sim, financeiramente já vai ganhar um pouco, já vai ser uma temporada boa em termos, tirando que não tem público, enfim. Mas assim,
Então é isso, no geral eu acho que é uma temporada boa e pode ser praticamente perfeita ganhando a Libertadores. Concordo. Temporada boa. Times grandes, né? Time copeiro sempre chega. Ganhar futebol às vezes acontece uma fatalidade, como por exemplo o CRB, mas o importante é sempre chegar, sempre estar disputando. E o Palmeiras hoje, na minha visão, é um time copeiro, né? O Palmeiras em Libertadores vai se criando uma casca, como você mesmo disse. Pontos corridos é muito diferente do mata-mata, todo mundo sabe. É outra formalidade de campeonato. Às vezes o time que se dá bem nos pontos corridos se dá mal no mata-mata e vice-versa. Bom, rapaziada, chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje exclusivamente para a torcida do Palmeiras e para quem acompanha nosso trabalho também. Marcelão, se despede da galera aí, se quiser deixar mais uma consideração final, fica à vontade, viu? O episódio de hoje é exclusivo para vocês. Primeiramente, eu queria agradecer, foi muito legal o nosso bate-papo. Estou aberto aí a outros convites, vocês estão convidados lá para estar na nossa página Palmeirense de Verdade. Vai ser bastante legal se a gente puder fazer uma entrevista lá. E eu queria mandar um recado para a nossa torcida palmeirense, cara. Eu falei tudo aquilo do Palmeiras, de o quanto o Palmeiras hoje ele é profissional, para que a torcida caia a ficha. E é isso que eu falo sempre nos meus vídeos, esse é o recado que eu preciso dar para o torcedor palmeirense. Hoje, o maior tendão de Aquiles que o Palmeiras tem, ou o tendão de Aquiles que o Palmeiras tem, é a nossa própria torcida. A gente tem uma média aí de 20%, 30% da torcida que fica mais feliz em criticar o Palmeiras, abraça qualquer opinião contrária ao Palmeiras e acaba fazendo um desserviço. Vai lá pichar muro do Allianz Parque, pichar sua própria casa, para mim, uma grande vergonha, faz coro para derrubar técnico, faz festinha com jogador para derrubar técnico, e a gente passou dessa fase. Gosto muito do Palmeiras de hoje, que tem um projeto definido. Abel Ferreira fez um projeto para o Palmeiras para 3 anos. É um modelo de futebol, não é uma coisa que você faz jogo a jogo, é todo um planejamento. Os jogadores das categorias de base são trazidos para jogar dentro desse projeto. E isso que vai fazer do Palmeiras cada vez maior. Agora, a torcida palmeirense tem que acompanhar esse processo. A gente hoje tem um modelo de futebol, de negócio de futebol europeu, em nível europeu, e nós temos que passar a nos comportar nesse mesmo parâmetro, para que a gente possa dar ao Palmeiras o que ele precisa, que é o apoio constante. Como o nosso amigo Lucas Leal falou, muitos dos nossos torcedores acabam sendo muito negativos e fazendo desserviço ao Palmeiras. Você tem um recado para mandar, para esse torcedor palmeirense, para que ele acorde e entenda que o Palmeiras hoje não é o mesmo daquela empresa familiar, que um xingava o outro, ninguém tinha razão, falam que na casa que não tem pão, ninguém tem razão, e era assim o Palmeiras. Nós passamos aí por 2 Série Bs, um monte de problemas, só que esse Palmeiras acabou. Hoje é o Palmeiras profissional, e a gente tem que cair a nossa ficha, que a gente não joga. Uma temporada ela vai ser nomeada como boa, como essa é boa, porque a gente foi protagonista. Vencer, como o Lucas falou, é fruto das possibilidades de um jogo, onde qualquer um pode ganhar, como ontem o Atlético Mineiro poderia ter vencido, como nós. São grandes equipes que disputam essas competições, mas o importante sempre é você ser protagonista. Muito obrigado a todos, um abraço a vocês, abraço ao Lucas. E Lucas, me adiciona aí WhatsApp, Instagram, para a gente bater papo. Você é muito bom aí na tua articulação. De repente, a gente não monta junto aí um projeto aí paralelo. Abraço a todos, boa noite. Bacana aí, estão fazendo até um projetinho no nosso podcast, da hora. Torcida do Palmeiras se ajuntando. E Lucas, fala aí, meu querido, considerações finais, se quiser dar mais alguma opinião, deixa seu trabalho pra galera aí novamente. Tamo junto, muito obrigado vocês dois, viu, pela participação de hoje. Valeu. Fala aí, Lucão. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui, né? Obrigado, Marcelo. Vamos conversar sim. Depois eu te mando mensagem, a gente vê o que a gente pode fazer. Então, só para finalizar, queria que os palmeirenses que estiverem assistindo aí, que estiver ouvindo, né, quiser seguir minha página lá, Lealdade Alviverde no Instagram. E só queria falar mais uma coisa. Vamos, para os torcedores também, vamos apoiar até o fim. Mesmo se a gente for mal no restante do Campeonato Brasileiro, eu acredito que agora vai até melhorar, vamos ver, né? Mas se for mal, chegar lá no dia 27 de novembro, todo mundo apoiando, independente se o Flamengo estiver goleando todos os times e o Palmeiras não ganhando,
vamos acreditar, porque o Palmeiras sempre foi assim. A gente nunca pode desistir. O Palmeiras agora, com essa final, igual vocês já falaram, é o brasileiro com o maior número de finais junto com o São Paulo, já era o time com mais número de participações junto com o São Paulo e Grêmio, é o time com o maior número de jogos, maior número de vitórias, maior número de gols marcados na Libertadores. Só não é o maior número em títulos, mas se a gente vencer agora, a gente empata e vai com certeza ser o time de maior tradição entre os brasileiros na Libertadores. Então é isso, vamos torcer e apoiar até o fim e nunca achar que já está perdido, porque antes do apito final, nada está decidido. Muito obrigado, gente, pelo convite, é isso aí. Valeu, Lucas. Valeu mesmo. Sucesso para você também. Hoje, nosso querido chefe não comentou muito, né? Até porque participação especial de 2 grandes palmeirenses. Mas se despede da galera, Levi. Valeu por mais uma. Gostaria de agradecer primeiramente os nossos convidados, ou melhor, os nossos craques da equipe do Palmeiras ali fora de campo, que é o Marcelo e o Lucas. É simplesmente gratificante a participação deles aí no podcast com a gente. Espero que eles possam voltar num futuro próximo para fazer outro episódio especial sobre o Palmeiras aí. E também gostaria de deixar avisado para todos os nossos ouvintes para seguir as redes sociais dos dois, que vai estar na descrição do episódio e vai estar também no Instagram Story, que a gente vai postar em publicação e tudo mais, divulgando o trabalho deles. E seguir a gente, segue a gente lá, Virada Podcast no Instagram, Virada Podcast no Twitter também, estamos no Twitter, agora com conteúdo a todo vapor. O Gama aí, o Lucas Gama, no caso, apresentador desse episódio, está enfileirando ali, está na liderança desse projeto no Twitter, então segue a gente lá no Twitter, dá essa moral e se inscreve no nosso canal Virada Paulista no YouTube, ativa o sininho, deixe seu comentário, porque o que a gente quer ali é passar a informação completa e com a melhor qualidade possível para vocês, torcedores aí dos 4 gigantes do futebol paulista, beleza? É uma grande honra estar aí com o Marcelo e o Bruno mais uma vez, o Marcelo e o Lucas mais uma vez, e até o próximo episódio. Valeu, Levizão, minha vez de se despedir, valeu, galera, por mais um, escutando a gente aqui, mais um podcast, vamos por mais, estamos crescendo, estamos no Instagram, como o Levi bem passou, chegamos no Twitter agora. Quem puder seguir a gente no Twitter, vamos lá, que a gente começou semana passada, entramos no Twitter, estamos fazendo umas postagens bacanas lá pra aumentar. Mas é isso aí, rapaziada, valeu por mais um, tamo junto, espero que vocês tenham gostado desse podcast especial do Palmeiras. Todo mundo sabe que comentamos sobre os 4 gigantes de São Paulo, mas hoje especialmente sobre o Palmeiras, que está classificado para a grande final da Libertadores. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Thank you.